Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Comigo aqui, Jorge, da Estante Tributária, e o professor Pedro Anã, de Contabilidade para Advogados. Nesse vídeo aqui, hoje a gente vai falar sobre a pejotização, planejamento tributário da pessoa física envolvendo lucro presumido, e o professor Pedro Anã vai poder trazer um pouco da experiência dele com esse planejamento, né? O professor trabalhou com isso, enfim, deve ter enfrentado casos como esse no CARF. Então, professor, vamos começar explicando para quem não conhece, né, o termo pejotização, para quem não sabe como funciona, como é que funciona esse planejamento tributário da pessoa física no lucro presumido, né? Perfeito. E enfim, o que as pessoas físicas podem procurar fazer com esse planejamento e, enfim, conte um pouco da sua experiência sobre isso. Tá Obrigado. ótimo. Então, bom dia a todos, ou olá a todos, né? Porque eu não sei que horas que a pessoa vai estar assistindo esse vídeo. É, Obrigado mais uma vez, Jorge, estamos aqui juntos, né? Nesse projeto aí, importante aí, eu acho, para poder ensinar e ajudar a esclarecer o pessoal aí em relação a vários temas atuais e atemporais de direito tributário. E esse é um tema, eu diria, ele é eterno, né? Porque sempre vai se procurar fazer isso enquanto você tiver essa vantagem tributária, que é a tributação do lucro presumido. Então, qual que é basicamente se procura? Hoje a tributação da pessoa física é uma tributação alta, né? Então, para quem eh, ganha, começa do zero de tributação e vai até 27,5% na tabela progressiva. Então, qualquer rendimento que a pessoa receba, seja decorrente, né, de uma prestação de serviço, de um trabalho, de um aluguel, isso, se for recebida pela pessoa física, vai ser tributado a alíquota de 27,5%. Então, o que se busca com essa famosa pejotização? Por que o nome pejotização? Que é você usar uma pessoa jurídica para receber esses rendimentos, né? Esses valores, né? Então, o que a pessoa faz? A pessoa constitui uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica a pessoa passa a ser sócia e recebe essa remuneração através dessa pessoa jurídica. Então, você troca a tributação, que seria de 27,5%, por uma tributação de lucro presumido, que é uma tributação mais vantajosa, que vai dar, no caso de uma prestação de serviço, uma carga tributária efetiva de 11,33% menos o ISS. Se você somar o ISS, que vai variar de 5%, você está falando de 16, 17% de carga tributária contra 27,5%. Então, você tem uma economia de 10%. Então, essa é a vantagem que o pessoal faz. Alguns tentam fazer esse planejamento tributário através da pessoa, do Simples, né? Do Simples Nacional. Aí você vai ter uma carga tributária um pouco até mais vantajosa. Mas a gente sabe que o Simples Nacional acaba restringindo as atividades que a pessoa física pode ter, porque tem certas atividades que você não consegue fazer, como, por exemplo, advocacia, médico, contabilidade, é vedado algumas atividades você poder fazer. Hoje você pode até fazer pela sociedade, né, unipessoal, né? Você pode até fazer pelo Simples, a Receita Federal até aceita, mas são casos assim, são pontuais. Então esse é o planejamento tributário que muitos procuram. Então isso é feito, né, por pessoas físicas que têm patrimônio, que têm imóveis, por exemplo, que em vez de receber aluguel recebe pela pessoa jurídica. Artistas, a gente tem casos de artistas, atores, celebridades aí, jogadores de futebol, jornalistas que também fazem isso, e executivos, né? Ou seja, funcionários de empresas que têm uma remuneração alta, acima do que seria até o limite de isenção de imposto de renda, que para eles acaba sendo interessante, e para a pessoa jurídica também é interessante, porque qual que é a vantagem para a pessoa jurídica? Você deixa de recolher encargos previdenciário e passa a pagar, né, o rendimento para uma pessoa jurídica. Então, basicamente, isso seria, né, o objetivo desse planejamento tributário, por isso que é chamada pejotização. Então, a Receita Federal colocou esse nome, né, pejotização, porque é você utilizar a pessoa jurídica para fazer essas operações. É interessante, né, professor, observar que a gente tem bastante casos de jogador de futebol, principalmente lá no CARF, casos famosos, né, que ficaram. Até o Neymar tem caso disso. Mas é interessante do jogador de futebol que lá na lei, na própria lei que regula, né, a Lei Pelé, que regula essas relações entre os times de futebol e jogadores, a gente tinha uma limitação a pagamento de direito de imagem, né, que geralmente era o que era pago para a pessoa jurídica, de 40%. No caso de artistas, acho que talvez toda a remuneração poderia ser paga, né? Uma Sim. remuneração maior poderia ser paga para PJ, então ainda seriam mais beneficiados do que jogadores de futebol. Embora a gente saiba que os casos mais famosos a maioria dos casos famosos são de técnicos e jogadores de futebol, mas a gente tem casos de artistas. O caso do Ratinho é um caso famoso, né? Que agora foi julgado, teve um julgamento favorável para o Ratinho no TRF3, eu acho. Isso Então, mesmo. para quem não estudou esse tema, é um tema bem interessante de ler os casos, porque tem gente que pode ter uma primeira impressão da pejotização como algo que seja, é estranho fazer uma PJ, enfim, pode ser interpretado de forma equivocada pelo fisco, mas isso se dá também em razão de que no passado nós tivemos planejamentos que foram de fato
fraudulentos, sim, né, sim. por parte de jogador de futebol, enfim, vou dar exemplos aqui de casos em que, por exemplo, o jogador de futebol recebia direito de imagem na PJ, né, PJ no lucro presumido, só que o próprio jogador não tinha um contrato atribuindo a imagem dele para PJ, então, ou seja, não tem nenhuma ligação, teria que ter um contrato de cessão de imagem do atleta para a pessoa jurídica que está recebendo, senão não tem nenhuma razão para a pessoa jurídica estar recebendo aquela remuneração, vamos dizer assim, pelo direito de imagem, se ela não tem o direito sobre a imagem do atleta. Sim, sim. Então, a gente tem casos bem são fraudes escancaradas, enquanto a gente tem casos que parecem abusivos, mas não tem fraude, outros casos que foram, enfim, que a Receita Federal aceitou de forma, vamos dizer assim, entendeu que havia um planejamento tributário lícito. Então, cada caso, como eu sempre digo, né, e alguns professores dizem, planejamento tributário, principalmente priorização, a gente tem que olhar o caso concreto. A gente não pode querer rotular esse planejamento como um planejamento abusivo ou ilícito, sendo que a gente tem que olhar o caso concreto, né? Então, a gente tem, até aproveitando já perguntando, professor, como é que a Receita, eu acho que no passado a Receita tinha até mais, vamos dizer, um preconceito maior contra esse planejamento. Como é que a Receita está vendo esse planejamento agora, né? Depois de 15 anos aí lá do artigo 129 da Lei do Bem, né, que trouxe uh, o regime lá tributário e previdenciário para fins de serviços personalíssimos e como o CARF tem visto também atualmente esse planejamento. Então, o que acontece, né, Jorge? Você pontuou bem. Então, a gente tem que se diferenciar bem. Os casos que são lícitos, legítimos, que eu sempre falo, né? O grande problema dessas operações envolvendo planejamento tributário, seja nesse exemplo nosso da periodização, seja, por exemplo, proteção de ágio, seja um lucro real, lucro presumido, que nós já falamos no bate-papo passado, eu acho que o detalhe faz toda a diferença. Qual que é o grande erro, eu acho, do contribuinte? É pecar no detalhe, ou seja, nós constituímos uma pessoa jurídica, você não constitui ela no endereço próprio, não tem um estabelecimento, não tem uma sede, usa, por exemplo, o endereço do contador, ou usa o endereço da sua residência, traz como sócio, por exemplo, a sua esposa, né, sua mãe, a sua sogra, ou seja, então isso acaba fragilizando esses tipos de planejamento tributário. No caso desse da politização, qual que é a tese da Receita Federal, né, que começou inclusive no Sul aí, né? Dizem que acho que foi um auditor fiscal aí da sua terra aí que criou essa tese, né? Ele estudou esse assunto e ele achou absurdo, né? Ele criou a tese seguinte: isso é um serviço personalíssimo, que faz certo sentido, né? Ou seja, quem está prestando serviço não é a CNPJ, mas sim, por exemplo, é o Ratinho. Então, quando o Ratinho está ali apresentando o programa dele, é ele que está fazendo o trabalho. Quando, por exemplo, um Tony Ramos está exercendo, né? Apesar que Tony Ramos nunca teve pessoa jurídica, ele é um caso de pessoa física, é muito conservador. Mas, por exemplo, se você pegar um William Bonner, né? Se você pegar, por exemplo, uma Renata Vasconcelos, pegar, por exemplo, uma Cristiana Oliveira, pegar, por exemplo, né, todos esses artistas, até o Faustão, que eles são? Eles prestam serviço da pessoa jurídica. Então, eles criou essa tese do serviço personalíssimo. E com base nisso, é que a Receita Federal vinha atuando, né? Aí que você pontuou bem, vem em 96, veio a Lei do Bem, que meio que criou uma linha de corte. Então, a Receita, até antes da Lei do Bem, autuava, depois da Lei do Bem, ele meio que flexibilizou, não atuou mais, né? Soltou aqueles casos que realmente havia fraude, logo a simulação, que é a comprovação, né? E agora, recentemente, eles voltaram a atuar novamente, voltando com essa tese, ou seja, o serviço pessoal nisso, portanto, eu entendo que o contribuinte não tem razão e vou autuar. No judiciário, você pontuou bem, existe esse caso, né, do Ratinho, que é favorável no TRF, né? Tem o caso do Ricardo Bochá, né, que infelizmente faleceu, mas ele teve insucesso na esfera administrativa, mas teve sucesso, inclusive, na STJ. O STJ reconheceu, no caso dele, que é uma liberdade fazer a constituição da pessoa jurídica e explorar. Eu acho que no caso, por exemplo, de um jogador de futebol e até de um artista, eu acho que seria o ideal, né? É você pegar uma parte do que ele recebe, que é o salário, por exemplo, pela atuação, no caso por jogar, que é a Lei Pelé, né, no caso do jogador de futebol, e receber na pessoa física, e a parte que é o direito de imagem, que o direito de imagem, né, o direito autoral, é uma coisa que, se você conversar com quem é especialista na área, fala que ele é um direito que você pode ceder. Por exemplo, né, uma vez eu vi uma sustentação oral lá no CARF, que o advogado do caso, acho que da Natália Timber, se eu não me engano, ele colocou uma tese bastante interessante. Por exemplo, o Elvis Presley, Michael Jackson, Ayrton Senna já faleceram. Quem explora o direito de imagem deles hoje? É uma fundação, né?
são os herdeiros, né? Então, ou seja, a pessoa não está viva, mas o direito de imagem ainda é uma coisa que rende. Então, no caso, eu acho que de um jogador de futebol, né, de um artista, uma celebridade que vive da imagem, se você fizer isso, eu acho que é lícito, é possível, mas desde que você tenha uma pessoa jurídica, que ela tenha uma contabilidade, ela tenha uma sede, ela tem funcionário, por exemplo, a Angélica. A Angélica, ela foi autuada e ela tributava pelo lucro real, porque ela tinha muita despesa, ela tinha uma estrutura, ela tinha funcionários, tinha 10 funcionários, né? E mesmo assim, a atuação dela foi mantida, né, na esfera administrativa. E ela perdeu no CARF, né? Não chegou a recorrer para o recurso especial e acabou aderindo ao Refis. Eles entenderam que se fosse para o judiciário, talvez as chances disso não seriam muito boas. E a Globo também, por uma questão de imagem dela, né, pessoal, porque né, na mídia não ia ficar muito bom, a concorrência aproveita disso para poder acabar, então eles acabaram desistindo de levar essa discussão para a esfera judicial, porque eu acho que se levasse, teve esse precedente agora do Ratinho e o precedente até do próprio Ricardo Boechat, eu acho que o judiciário tem um entendimento um pouco mais flexível do que o CARF. O CARF, infelizmente, né, que você perguntou, os precedentes não são muito favoráveis. Por quê? Porque eles vão nessa linha, né? E como tinha um voto de qualidade que prevalecia, né? Então, o contribuinte acaba sempre perdendo pelo voto de qualidade. Os casos que são é, favoráveis, que eu lembro, é o Neymar, que o Neymar foi comprovado que o direito de imagem, né, ele recebia na pessoa jurídica e a turma reconheceu por maioria de votos que isso era possível. E você tinha também a questão da Natália Timber e tinha também o caso da Leilani Norbert, porque foi comprovado que os sócios da Natália, que era atriz, era um ator, e da Leilani era um jornalista. Portanto, comprovou-se que era uma pessoa física, tinha contabilidade, tinha sede, uma série de coisas que o conjunto probatório foi favorável para poder dar provimento ao recurso por parte do contribuinte. Então, essa seria o posicionamento do CARF em relação a essa matéria. Tem vários casos chegando, né? Eu sei que tem vários jogadores de futebol, clubes, né, que estão sendo foram autuados também por causa da parte previdenciária, e eu acho que a gente deve acompanhar. Eu acho que na Câmara Superior, tendo visto a atual composição do atual presidente, se der voto de qualidade, eu acho que seria favorável ao contribuinte. Agora é o empate, né? Agora o empate favorece, então pode mudar bastante coisa, né? O empate favorece o contribuinte, então talvez mude aí essa questão. Mas é interessante observar que na época o fisco trazia essa tese de intransmissibilidade, né, do Sim, direito de sim, imagem. Só que, claro, a gente tem as duas vertentes do direito de imagem, né? Que é a vertente patrimonial e a moral, que seria inerente ao indivíduo. E a patrimonial justamente é essa que pode ser transferida, inclusive o exemplo que você deu de pessoas que já morreram e a imagem continua sendo explorada justamente porque ela é transmissível, ela pode ser utilizada por terceiros, né, desde que autorizada. Então, essa tese do físico colava, vamos dizer assim, naquela época, porque, enfim, sim. conselheiros votavam, né, entendiam dessa forma, mas, vamos dizer assim, a gente teve uma evolução quanto a essa visão sobre o direito de imagem no CARF. E outra coisa que eu lembrei que é interessante observar, que tinham casos de pessoa física que foram casos em que não foi verificada a simulação, mas mesmo assim teve reclassificação Sim, sim. dos rendimentos, né? Como o caso do Guga, por exemplo. O caso do Guga não se verificou simulação naquele caso, mas mesmo assim o fisco entendeu que deveriam ser reclassificados os rendimentos, né, para pessoa física. Então, não foi um caso que foi aplicada multa de 150%, Sim. nem foi entendido uma simulação, mas eles só entenderam que os rendimentos eram da pessoa física e quem recebeu foi a pessoa jurídica. E, inclusive, foi um caso até que eu achei que deveria ter sido aplicado, não deveria ter sido reclassificado, porque o Guga tinha, enfim, o irmão dele que administrava a empresa, né, era uma coisa, tudo funcionava bem, tinha contrato. Inclusive, acho que até ele fez uma sustentação no CARF, eu conto essa história, né, eu não Não, mas é presenciei, verdade. Mas é ele verdade. foi se defender do CARF, né, É, inclusive. Então, é um caso bem famoso, o caso do Guga, que ele recebeu, acho que as premiações dos torneios de isso. tênis na pessoa jurídica, né? Então, interessante observar essa diferença entre desconsiderar não é desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica, né? Mas desconsiderar a pessoa jurídica para atuar a pessoa física e os casos em que houve reclassificação do rendimento, né? Então, a gente tem dois tipos de casos diferentes, né? Os casos de simulação clara, em que havia multa, e os casos de reclassificação de rendimentos, Isso, isso. né? Que eram casos, enfim, teve mais casos desse, agora eu não vou lembrar de quem,
eh, Não, exatamente são quais vários são os casos, né? Eu casos, vou mas tem citar muitos alguns para casos também. você. Você tem Ratinho, né? Você tem o Filipão, você tem o caso da Natália Timber, tem o caso do Cristiano Oliveira, Renato Machado, você tem o caso do, acho que o Luxemburgo também teve o caso também É, dele. O Filipão, na verdade, primeiro eles tinham alegado simulação, né? Porque Isso. depois foi retirada a multa, Isso mesmo. só assim, deixou só a multa de 75%, eu acho, e entendeu que deveriam ser reclassificados, né? Mas o fisco defendia, sim, o planejamento tributário, né? Simulação, E mas simulação. acho que mas pelo posicionamento do CARF foi de que não deveria se retirar a multa, né? Mas Não, que e Filipão, né? Você tem o Filipão 1, que é esse que está falando, e o Filipão 2. O Filipão é, 2, a turma, no caso do antigo Conselho de Contribuintes, entendeu que houve simulação. Por quê? Acho que era o Grêmio, se eu não me engano, constituiu uma pessoa jurídica com todos os jogadores, inclusive o Filipão. E por força desse detalhe, eles entenderam que eles participaram da fraude, né? Então, os jogadores participaram junto com o conluio. Grêmio, portanto, houve conluio, então aplicou a simulação. Mas a maioria dos casos julgados, né, foram para reduzir, desqualificar a multa, manter a multa, que eles falam que não há abuso, há uma simples reclassificação do rendimento, e aí vai, né, que nem o contribuinte quando alega, né, que houve a desconsideração da pessoa jurídica, porque não há autorização judicial para poder fazer isso, porque quando você tira da pessoa jurídica e transfere para a pessoa física, na verdade você está desconsiderando, né? Eles falam que não, que é uma mera reclassificação de rendimento, mas ao mesmo tempo permite que você compense o rendimento, a tributação dos tributos pagos na pessoa jurídica na pessoa física. Então, É. enfraquece, né? Então, você É, acaba, né? alguns casos admitiam, né? Outros não. É interessante É esse ponto bastante difícil também. nesse caso, né? E é um caso, assim, que até hoje as pessoas fazem. Então, frente às empresas, né, Jorge, tem visto essa questão de redução de custo de folha, uma série de coisas, o empresário acaba, para poder sobreviver, né, e às vezes até orientado por alguns consultores, continuando praticando esse tipo de planejamento aí. Médicos fazem isso para poder, né, trabalhar com os hospitais, com as clínicas, né? Eu acho que no Espírito Santo teve uma atuação muito grande de médicos, né, envolvendo essa tese, essa questão. Então, são casos que a gente tem que acompanhar, né? Então, assim, até que ponto, né, há o abuso do contribuinte, até que ponto tem abuso da autoridade fiscal em julgar, e, fatalmente, isso tudo vai ser decidido no Poder Judiciário, né? Porque, tendo visto esses dois precedentes, é o que vai, né, decidir o que que é lícito, o que que é ilícito em relação a esse tipo de planejamento. Acho que a gente pode até pegar, talvez, esses casos, professor, e depois botar na descrição do vídeo também. Para Sim, quem sim, quiser ler o caso, é interessante ler esses casos. Então, a gente pode botar o número dos acórdãos. A gente faz uma breve pesquisa ali do número, não vou lembrar de cor aqui. Mas a gente pode botar na descrição do vídeo para ir colocar com, né, caso Filipão, enfim, caso sim, Ratinho. Para quem quiser alinhar, vamos dizer assim, a aula, né? Aqui, a aula não, o nosso bate-papo com a leitura dos casos. E até olhar os seus vídeos também, que tem vídeos no seu canal sobre planejamento tributário. Então é interessante a gente colocar aí para quem quiser. perfeito, não, ótimo, perfeito. Isso é sempre bom, porque é Levantamento aí. que a gente sempre conversou, né, Jorge? A gente não pode pegar um caso e querer generalizar, tem que pegar cada caso. O caso do Ratinho eu acho muito interessante, porque você tem caso de multa, da transferência dele da Record para a SBT, você tem a questão do xaropinho, né, que eles falam que o xaropinho, né, ele trabalhava, não trabalhava para o Ratinho, então tem todas umas coisas. Então, para quem viveu, quem conhece, né, essa figura que é o Ratinho, né, vai começar a se identificar com o que acontece. E outros casos, o próprio Filipão. O Filipão ele foi assistir a sustentação oral, né, o julgamento dele no CARF, né? E aí ele saiu pé da vida no julgamento que ele perdeu, né, ele perdeu por voto de qualidade, e ele foi embora e falou que não pisava mais no Brasil por força disso, que ele achava uma injustiça muito grande, né? Ele saiu muito bravo, porque ele achou que iam levar em consideração. O próprio Guga, né? O Guga fez sustentação oral na Câmara Superior, chorou lá, né? Porque ele é chorão, né? Chorou, tal. E mesmo assim, né, o próprio pessoal do fazendário falou, não, reconhecemos o serviço que você prestou ao Brasil, tal, mas infelizmente nesse caso nós não podemos dar provimento ao seu recurso, tal, tal, tal. E, assim, eu acho constrangedor, eu acho que o advogado, né, que tem que alertar, principalmente o Jorge, advogado, que é o nosso espectador, tem certas coisas que você não faz, né? Não leva o cliente para passar vergonha, né? Isso, em vez de ajudar, às vezes constrange quem está julgando, né? E também constrange o próprio cliente. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade aqui
Nossa, que isso não faz diferença, né? Ainda mais de acordo com a pressão que as pessoas estão vivendo, uma série de coisas, eu acho que é melhor não fazer isso. Eu participei do julgamento quando estava no CARF daquele jornalista do Domingos Meirelles. E até foi até constrangedor, porque o advogado levou ele para assistir o julgamento, né? E ele acabou perdendo por voto de qualidade, né? Infelizmente, eu era o relator do caso, dei provimento, mas a maioria entendeu que não. E a pessoa, você viu o contribuinte sair, né, chateado, né? Ele já, né, cria uma expectativa, infelizmente acabou não se realizando. Então a gente tem que pensar muito até que ponto isso vai ajudar ou vai prejudicar, né? E às vezes o advogado quer fazer aquilo para se mostrar, aí tira foto agora, hoje posta, ó, estou aqui, né, no julgamento com fulano, mas isso em vez de ajudar, às vezes vai prejudicar o caso, né? Porque às vezes o pessoal que está julgando se sente constrangido, a gente tem que pesar quando que isso vai valer a pena, né? Então, eu acho uma coisa que, infelizmente, na faculdade a gente não aprende, que é psicologia, né? É verdade. Eu acho que isso aí fica de dica para quem, né, quiser advogar nessa área e não tentar não, vamos dizer assim, expor o cliente, né, a situações como essa. Mas enfim, a gente não sabe o que aconteceu, né? Talvez no caso concreto o advogado tenha dado esse conselho mesmo assim, o Guga não seguiu, mas a gente não tem como saber. Sim, é verdade. Bom, professor, acho que, em razão do tempo, esse vídeo aqui a gente poderia ficar, enfim, 2 horas falando sobre Sim, sim, sim. pejotização, né? Sobre casos, sobre planejamento tributário, enfim, coisas infinitas aí. Mas se o pessoal gostou do É, tema, a gente pode fazer outro vídeo, né? a Eu gente tava faz o pensando. segundo. Então, é só uma questão de ir lá nas redes sociais, né? Estante É, tributário, ou no Contabilidade para abre Advogado. uma caixinha, dá uma enquete, se o pessoal E quiser. se quiser, a gente faz uma parte 2, né? A gente aprofunda mais esse tema. Mas muito obrigado a todos aí pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado mais uma vez, professor Pedro, pela sua parceria e pelo bate-papo. Imagina, eu que agradeço, Jorge. Obrigado a todos. Tenham, né, uma excelente semana. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. É.